vocês entenderem. Quando nós adentramos dentro da Sagrada Escritura, no assunto acerca de ressurreição, eu não estou referindo à ressurreição que foi realizada por Jesus Cristo, as 3 grandes ressurreições. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e seu amigo Lázaro. Mas eu estou referindo os tipos de ressurreição que há na Bíblia. Lá em Daniel, capítulo 12, e o versículo de número 2, diz o seguinte: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então a Bíblia fala acerca de 2 ressurreições: a ressurreição da vida eterna e a ressurreição do quê? Da condenação eterna. Pois bem, teologicamente, a ressurreição da vida eterna, nós classificamos ela como a primeira ressurreição. A ressurreição da condenação eterna, ela é classificada como a segunda ressurreição, teologicamente falando. Mas nós entendemos que a Bíblia aqui está dizendo que bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre este não tem o poder a segunda morte. Então, quando a Bíblia classifica 2 tipos de ressurreição, nós entendemos que a primeira ressurreição é a ressurreição de justo. A segunda ressurreição é a ressurreição de injusto. Mas quando nós adentramos na ressurreição de justo, que é a primeira ressurreição, nós entendemos que o processo de ressurreição do justo ela é baseada em 3 fases. Essas 3 fases, existe uma tipologia que eu não vou abrir, mas depois, se vocês quiserem ler, lá em Levítico 23, que fala a respeito da coleta dos molhos de trigo. Ali é uma tipologia acerca de ressurreição em Levítico 23. E quando nós falamos da primeira ressurreição, nós entendemos que a primeira ressurreição ela tem 3 fases. A primeira fase é chamada primícia. Essa primícia, nós sabemos que já aconteceu. Quando, pastor, aconteceu? Entre a morte e a ressurreição de Cristo. Conforme Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 51. Que quando Cristo morreu, entre a sua morte e a sua ressurreição, houve um grande tremor de terra, os sepulcros se abriram. Aleluia. E foram vistos milhares de santos ressuscitados. Glória a Deus. E apareceram a muitos na cidade santa. Então esses santos, juntamente com Cristo, em sua ressurreição, eles são chamados primícias do que dorme. Essa é a primeira fase da primeira ressurreição, que é chamada ressurreição de justo. Na segunda fase da primeira ressurreição, nós entendemos que ainda não aconteceu. Isso vai acontecer quando? No período do arrebatamento da igreja. Lá em Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 16 diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. E estaremos para sempre com o Senhor. Nós entendemos que a primeira ressurreição é a ressurreição de justo. A primeira fase já aconteceu, que foi entre a morte e a ressurreição de Cristo, que ressuscitou milhares de santos. Conforme lá em 1 Coríntios 15, nós vamos entender o seguinte, que este daí, eles são conhecidos como a primícia dos que dormem, os que são de Cristo, e depois haverá a segunda fase, que é chamada colheita geral. Essa colheita geral, conforme a tipologia, é a segunda fase da primeira ressurreição. Isso só vai acontecer quando Cristo arrebatar a sua igreja. E nós
fase, que é a ressurreição que é a colheita geral, que é a ressurreição de justo, que são todos aqueles que morreram após a ascensão de Cristo, até o dia que ele vai arrebatar sua igreja. Aleluia. Essas pessoas que morreram após a ascensão de Cristo aos céus, após a sua ressurreição e após os seus 40 dias que ele ficou na terra ensinando a respeito do reino dos céus, completando 40 dias, ele começou a subir e uma nuvem recebeu, ocultando aos olhos de todos aqueles que estavam vendo. Aí, no meio da multidão, alinhados, capítulo 1, se puseram 2 varões vestidos de branco, que aquela multidão estava presenciando Jesus subir. Aí aqueles 2 varões vestidos de branco, indubitavelmente nós sabemos que eram anjos. E eles diz para aquela multidão: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido, aqui, ele há de vir como vocês estão vendo ele ir. Então nós sabemos que Cristo, aí já está falando da segunda vida de Cristo para Israel. Mas no arrebatamento da igreja, vai haver a segunda fase da primeira ressurreição, que é a ressurreição chamada colheita geral. Por que colheita geral? Porque será a maior colheita de ressurreição que vai acontecer dentro da história bíblica. Aleluia. Amém? Pois bem,